Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 2. E o título dessa mensagem é O Poder Extraordinário da Fé. E diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 1. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe iria acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas a apanhar. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do Faraó: queres que eu vá te chamar uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do Faraó orientou-a: leve este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir que teu Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações por meio da tua palavra, e que essa palavra seja aplicada aos corações, trazendo salvação, edificação e crescimento para o teu reino. Desde já, em nome de Jesus, repreendemos todo e qualquer levante do mal contra toda a palavra dita nessa noite, que não haja nenhum impedimento, mas que ela encontre solo fértil para produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, conforme aquilo que o Senhor programar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A fé, ela está para o cristão assim como o oxigênio está para os pulmões. Pulmão não precisa de oxigênio? Então o cristão não existe sem fé. Não é indispensável, porque a vida espiritual, não existe vida espiritual sem fé. A fé, ela tem um poder extraordinário. Ela é essencial em todos os momentos da nossa vida, por causa exatamente daquilo que ela pode produzir na minha vida e na sua vida. Esse texto que nós lemos hoje aqui, ele fala da família de Moisés. Família de Moisés, que era integrante parte do povo de Israel que estava vivendo no Egito, ela passou por uma situação extremamente complicada, extremamente delicada e, digamos, até que adversa. Qual era a situação? É que Faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, porque, lembra daquele tempo de grande fome que José foi colocado lá no Egito pelo Senhor e preservou o povo, trouxe o povo que estava com grande fome, trouxe a sua família, a família ficou morando no Egito e os hebreus lá começaram a se reproduzir no Egito igual coelho. Por quê? Porque a promessa de Deus lá em Gênesis de Abraão é que farei da tua descendência uma grande nação. Então, para que isso acontecesse, eles tinham mesmo que crescer. E aí o povo começou a crescer e a ficar tão grande que Faraó, que já era um outro faraó, não mais aquele do tempo de José, mas um outro faraó, ele ficou com medo de o próprio povo hebreu se revoltar contra eles, se juntar a um exército inimigo e fazer um grande motim, uma grande rebelião. E aí o que é que Faraó então decidiu? Eu vou fazer o seguinte: chamou as parteiras egípcias e disse: olha, quando as mulheres hebreias estiverem para dar luz às crianças, se for do sexo masculino, mate.
as crianças. E se for mulher, deixe viver, porque mulher é mais fácil da gente dominar até pela própria estrutura física, né? Se bem que as mulheres não são mais fáceis de dominar não, viu? Mas não veio o caso aqui agora. Mas eu estou falando fisicamente. E aí, o que aconteceu? As mulheres, as parteiras egípcias, por temor a Deus, elas não fizeram aquilo que Faraó mandou. E aí Faraó chamou essas mulheres e disse, o que está acontecendo? Que os meninos estão nascendo aí hebreu. Eu disse que era para nascer só mulher e matar os homens. Ela disse, não, é porque a desculpa que elas deram foi porque as mulheres egípcias, rapaz, egípcias não, judias, né, na verdade hebreias, que esse termo judeu só veio posteriormente, as mulheres hebreias, rapaz, quando a gente chega lá para poder fazer o parto, o menino já está com o tablet na mão. Na verdade, assim, né? Eles já nasceram rapidamente. E aí não deu tempo a gente matar. E aí, então, o Faraó disse, então essa minha estratégia não dá certo. Então chamou seus soldados e deu uma ordem, ó. Matem todas as crianças hebreias do sexo masculino. E a mãe de Moisés, como toda mãe, não vai querer ver o seu filho morrer. E ela tratou de uma estratégia de, pela fé, ela preservar a vida do seu filho. E aí essa atitude da mãe de Moisés, da família de Moisés, ela expressa uma fé em Deus, uma fé extraordinária, que é sobre isso que nós queremos meditar com vocês. Como é que a família de Moisés reagiu a essa situação de sentença de morte? Sabe o que é você estar sentenciado de morte? E você agora, como é que você vai fazer para poder sair daquela situação? Como é que eu e você que estamos vivendo hoje, nos nossos dias, com problemas, com situações para serem resolvidas, como é que nós vamos viver nesse mundo? O que é que a nossa fé, o que é o fato da gente crer em Deus vai fazer diferença na nossa vida? O que é que me diferencia de uma pessoa que não tem fé? A pessoa que não tem fé age de um jeito, e eu que tenho fé pressupõe-se que eu vá agir de outro jeito. O que é que a minha fé pode fazer? Então a pergunta que nós vamos tentar responder nesses próximos ministrações é: o que a fé pode fazer? Para que eu e você possamos entender o poder extraordinário que tem a fé. Amém? Até aqui comigo? Amém. Bom, primeira coisa, com base nesse texto, eu entendo que o poder extraordinário da fé me faz entender que, apesar de sermos pessoas comuns e pessoas anônimas, Deus pode nos usar para cumprir o seu propósito. Vou repetir. Apesar de sermos pessoas comuns e anônimas, Deus pode nos usar para cumprir o seu propósito. Olha o que diz o versículo 1, acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta, lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 1. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também da tribo de Levi. Os pais de Moisés, irmãos, eram pessoas comuns e anônimas. O texto diz apenas que eles eram da tribo de Levi, mas por causa da fé que eles tinham no Deus que eles acreditavam, que eles foram usados para trazer Moisés a este mundo e Moisés se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Lembre-se, os pais de Moisés não eram pessoas extraordinárias. Pais de Moisés não eram pessoas das colunas sociais. O pai de Moisés não era prefeito e nem a mãe dele era primeira-dama. Não, eram pessoas comuns que o texto sequer cita o nome. E eu quero lhe dizer exatamente isso, que Deus ele é especialista. Especialista em quê, pastor? Em pegar pessoas comuns e anônimas, como eu e você, para realizar o propósito que ele tem para a nossa vida, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Porque se Deus nos usa apenas simplesmente porque nós somos talentosos, porque nós temos capacitações especiais, porque nós somos acima da média, aí a gente pode dizer, não, eu me sobressaí porque eu sou diferenciado,
porque eu sei fazer isso e aquilo. Eu não sou como a maioria, o meu QI é mais elevado. Não, o pai de Moisés e a mãe de Moisés eram pessoas comuns da tribo de Levi. É a única coisa que o texto fala deles. E Deus pega e usa essas pessoas para cumprir um propósito maior que ele tinha com a vida de Moisés, que era libertar o povo. Assim como Deus fez com eles, Deus pode fazer comigo e com você. Porque você diz assim, pastor, mas Moisés é uma pessoa, foi uma pessoa especial. Foi não. Moisés, ele era até meio gago. Ele, quando foi falar com o faraó, ele fa. A pessoa pensava que ele estava pedindo era farofa, não era o que ele ia falar, era faraó. E não conseguia falar direito, para você ter ideia de que ele era pesado de língua. Mas Deus usou a vida de Moisés. Mas Deus não usou apenas a vida de Moisés. A Bíblia Sagrada nos dá vários exemplos de outras pessoas que Deus usou para cumprir um propósito. José, que era desprezado pelos seus irmãos, foi usado para preservar o povo de Israel, sendo colocado como administrador do Egito. José era o mais novo da sua casa, era o filho caçula, era aquele que ninguém dava nada por ele. Mas foi ele que Deus usou para preservar a vida do seu povo e cumprir um propósito na vida deles. Tanto é que José, certa vez ele disse lá na frente, quando ele disse para os seus irmãos, Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito. Deus usou uma pessoa comum como José. Quer ver outra pessoa que Deus usou? Gideão. Gideão, irmãos, ele era o mais pobre da sua tribo de Manassés. Ele foi usado para livrar o povo de Israel no tempo da opressão dos midianitas. Era uma pessoa comum. Estava lá com medo. O texto diz que ele pegava as uvas e ao invés de ir prensar as uvas no lugar onde se prensava as uvas para fazer o vinho, ele ficava prensando as uvas no outro local escondido para disfarçar, com medo dos filisteus. E essa pessoa simples, comum e até medrosa que Deus usou como um dos juízes em Israel. Quer um outro exemplo? Sansão. Sansão foi usado por Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus. Deus colocou a força que ele colocou em Sansão, mas Sansão não tinha nada de especial. Aliás, ele era muito sem noção. E ele brincou tanto com as coisas de Deus que perdeu o dom e que aquilo que Deus havia dado para ele, ele não conseguiu preservar. Mas mesmo assim, com toda a ignorância e a falta de sabedoria dele, Deus usou a vida de Sansão. E um último exemplo que eu queria deixar para vocês aqui é a vida do próprio rei Davi. Davi, ele era o menor da sua casa. Era aquela criança que quando Jessé foi chamado para ungir o rei de Israel, Samuel chegou lá na casa de Jessé, o pai de Davi, e disse, cadê os teus filhos? Porque Deus disse que daqui vai sair o futuro rei de Israel. E aí o pai de Davi mandou passar todos os seus irmãos, bonitos, formosos e com porte de rei. E não era nenhum daqueles. E aí Samuel disse, não tem mais ninguém? Ele disse, tem o meu filho que está lá no campo. Ele disse, foi mãe de chamar. E aí quando ele coloca os olhos, e o Senhor diz, é esse aí. Tu olhas como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E é esse aí que eu vou usar para ser o rei de Israel. Talvez você seja como um Davi, talvez você seja como um Moisés, talvez você seja aqui como um Sansão, um anônimo da vida, mas eu quero lhe dizer, Deus pode usar a minha vida e a sua vida, se nós formos pessoas de fé. A fé em Deus, ela faz coisas extraordinárias. Esses homens fizeram o que fizeram, não foi por outra coisa, a não ser pelo poder de Deus e a fé que eles tinham no seu Senhor. Então, deixa eu lhe dizer, você está aqui e diz, pastor, você não me conhece, a minha história de vida, eu tenho um passado muito difícil. O meu passado não me recomenda
Se a pessoa olha para o meu futuro, olha para o meu passado, ela diz, esse aí não tem futuro. Eu quero lhe dizer que você pode não ter futuro se você estiver caminhando nas suas próprias forças. Mas se você for uma pessoa de fé em Deus, Deus pode fazer maravilhas na sua vida e por meio da sua vida. Amém? Então não se sinta aqui como o pior das pessoas. Não se sinta aqui como o mais insignificante. Porque você pode até ser insignificante aos seus próprios olhos ou aos olhos de alguém. Mas se Deus olha para você e vê que você é uma pessoa de fé, o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida. Segundo, o que eu aprendo aqui com esse texto? É que a fé, ela nos faz agir corretamente, contrariando aquilo que está fora da vontade de Deus. Se você é uma pessoa de fé, você vai agir corretamente e vai fazer contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz não, para você é não. Se a palavra de Deus diz sim, você diz sim. Você não vai contrariar a palavra de Deus. Você não vai desobedecer a palavra de Deus. Mas você vai agir corretamente. Olha o que o texto diz no versículo 2. A qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que o menino era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés, ela se recusou. Ela não aceitou que o seu filho tivesse o mesmo destino que estava sendo dado às demais crianças hebreias. Qual era o destino? A morte. Ela disse, não vou. Eu não sou a favor do aborto, eu não matei meu filho no ventre, por que agora eu vou entregar simplesmente o meu filho nas mãos? Eu vou fazer alguma coisa, porque eu não vou contrariar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa de fé, meu querido, deixa eu lhe dizer, você vai viver de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, não, para você é não. Você não vai negociar valores. Você não vai negociar aquilo que é importante para você. Você não vai viver pelas suas conveniências. Você vai viver pelas suas convicções. Entende? Quando eu vivo pelas minhas conveniências, o meu critério é o seguinte. O que é vantajoso para mim? Isso aqui é vantajoso, então serve. Isso aqui não é vantajoso, então isso aqui não serve. Mas quando eu vivo com fé em Deus, o meu critério de valor, o que vai balizar as minhas decisões, não é aquilo que é mais vantajoso para mim do ponto de vista humano. O que vai balizar as minhas decisões é aquilo que é vontade de Deus para a minha vida. Porque você não pode ser uma pessoa de fé e viver contrário aos valores da palavra de Deus. Então você precisa crer nos princípios da palavra de Deus e se recusar a agir como os demais que não creem, ainda que isso possa parecer loucura. Você é louco. Você é bobo. Você não está vendo que você está perdendo a vantagem? Irmãos, as pessoas do mundo, elas não entendem. Às vezes a gente acha que a gente é louco, é bobo, porque a gente tem muitas vezes procedimentos contrários àquilo que o mundo diz, e as pessoas dizem, esse povo não raciocina. E se cumpre em nós aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, quando ele diz, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhes parecem loucura. Não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então você não precisa se preocupar em ficar bem na fita com os seus colegas, com os seus vizinhos, com a sua família. Você precisa se preocupar em ficar bem na fita com Deus. Você precisa se preocupar em agradar a Deus. Você precisa levar em consideração os valores do reino de Deus. Porque um dia você vai ter que prestar conta, não é ao seu parente, não é ao seu vizinho, não. Um dia você vai comparecer diante do Senhor. E é esse critério que Deus vai usar para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então,
O que é que eu preciso? Se eu sou uma pessoa de fé, eu vou me recusar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ponto. Não tem negociação. Mas não tem mais. Mas não tem. Minha primeira e única opção é obedecer a Deus. É agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus. É andar com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa de fé. Isso é que é lutar pela fé que foi entregue aos santos. É você não abrir mão. É você não condescender. É você não corroborar com o erro. É você não dizer que vai fazer porque é conveniente. Eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso, pastor? É de agradar a Deus na minha vida. Terceiro, se você é uma pessoa de fé, você vai entender que a fé nos faz resistir à autoridade, quando essa autoridade está em desacordo com a vontade de Deus. E aqui entra um terreno um pouco minado, mas nós vamos entender já. No versículo 2, o texto diz que a mãe de Moisés escondeu a criança por 3 meses. Por 3 meses, sabe o que é? Ela sufocar ali o choro do menino, ela fazer de tudo para poder conter o choro do menino, de forma que ninguém soubesse que tinha uma criança ali naquela casa para ser morta. Mesmo com a ordem de Faraó dizendo é para matar toda criança hebreia, ela se recusou a obedecer à ordem dessa autoridade. Nós precisamos entender que a autoridade, a Bíblia diz que a autoridade é dada por Deus, ela vem de Deus para o nosso benefício. Mas quando essa autoridade pede algo para nós que é contrário à vontade de Deus, eu tenho licença para desobedecer essa autoridade. A mãe de Moisés resistiu à ordem de Faraó, que era a autoridade da sua época, porque a ordem de Faraó estava contrária à vontade de Deus. Na Bíblia nós temos um exemplo de 3 jovens judeus que desobedeceram à autoridade. Lembram-se dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego? Eles estavam vivendo exilados da Babilônia e o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua sua, e o rei, que era considerado filho dos deuses, portanto era um deus, era digno de ser adorado, baixou um decreto que todo mundo tinha que se prostrar naquela estátua e adorar aquela estátua. E aí, quando tocou a trombeta, todo mundo se abaixou, lá está, os 3. E aí disseram, ei, vocês aí, por que vocês não se dobraram? Sabe o que eles disseram? Daniel 3,18. Contudo, se o Senhor não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco os adoraremos a estátua que ergueste. Sabe o que eles disseram? Olha, sabemos que você é autoridade, mas a ordem que você nos deu, ela é contrária à vontade de Deus, e nós não vamos obedecer. A autoridade, ela existe para a nossa vida, para o nosso bem. Mas essa autoridade, ela só deve ser obedecida enquanto ela não exigir de nós nada que estiver contrário à palavra de Deus. Se eu tiver que decidir entre obedecer ao governo e obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus. Se eu tiver que decidir entre obedecer meu pai e minha mãe, a obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus e desobedecer meu pai e minha mãe. Opa, pastor, o que é isso? Está pregando heresia? Não. Efésios 6:1, o apóstolo Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Eu tenho que obedecer à autoridade em Deus, no Senhor. Quando ela me pede algo contrário à vontade de Deus, eu tenho licença para desobedecer. Se eu sei que adorar ídolos é contrário à vontade de Deus, e se meu pai é um idólatra e ele chega e diz, meu filho, se você quiser continuar morando aqui nessa casa, você tem que adorar a essa estátua aqui que eu já tenho na minha casa, que eu recebi dos nossos tataravós, e é uma tradição a gente adorar essa estátua aqui na nossa família. E se você quiser continuar aqui comendo do meu feijão, do meu arroz e do meu pirão, você vai ter que ficar adorando comigo essa estátua. E você tendo um entendimento espiritual, você tem licença em Deus para desobedecer ao seu pai e à sua mãe. E se ele lhe expulsar, Deus vai cuidar de você. Entende?
Agora, se o seu pai está servindo a Deus, se o seu pai anda nos caminhos do Senhor e está lhe dando uma ordem de acordo com a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, e você desobedece, aí você vai estar em pecado, é diferente. Para que você depois não diga que o pastor Joaquim andou ensinando heresia aqui na igreja. Você tem licença para desobedecer à autoridade, quando essa autoridade pede algo para você que não vem de Deus. Amém? Isso é fé. É você se levantar contra a maré. É você nadar contra a correnteza. É você dizer, isso não é para mim. Eu não quero. Esse valor não serve para a minha vida. E assim como Israel, como a mãe de Moisés se recusou a obedecer a ordem de Faraó de matar aquela criança, assim também eu e você somos chamados a temer a Deus acima de qualquer outro soberano, acima de qualquer outra nação ou acima de qualquer outra circunstância. Na nossa vida só existe uma coisa que é inegociável, que é o nosso amor e a nossa obediência a Deus. Isso é inegociável. Não tem nenhuma autoridade, nenhum soberano, nenhuma nação, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma relação, nada que seja mais importante para mim do que obedecer a Deus. E olhe, não fique pensando que você vai dar o seu jeitinho brasileiro e que Deus no final vai ajeitar tudo. A irmãzinha ali está doida para casar e ela não encontra na igreja nenhum varão que chegue junto, nenhum varão que aparentemente se interesse, ela fica ali e aí de repente ela começa a ver ali na escola, na faculdade, no trabalho, um camarada lá, bonitão, do olho azul, carro novo, dinheiro no banco, cheio de uma conversa bonita, e aí começa a se aproximar dela. E ela diz, ai Jesus, e agora o que é que eu faço? Na igreja não tem ninguém, na igreja não tem opção, e o rapaz está lá cheio de amor para dar. Não fique pensando, minha querida, não fique pensando que andar fora dos caminhos de Deus vai ser bênção para você. Porque você, de repente, está tão ansiosa pelo príncipe que vem montado no cavalo, que acaba se casando com o cavalo. Porque o cavalo, ele chega antes do príncipe, né não? O pescoço do cavalo não vai na frente, né? O cavalo chega antes do príncipe. Então, cuidado, não fique querendo negociar. Espere em Deus. Deus sabe, onde dormem as andorinhas. Se Deus quer fazer, se Deus quer te abençoar, seja qualquer área, Ele traz. Não precisa você correr atrás. As bênçãos vão correr atrás de você. É assim que Deus faz. Como diz aquele cântico, né? Do 5 pães e 3 peixinhos. É assim que Deus faz. Ele usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Já viram esse cântico? Meu querido, uma coisa só você precisa. É dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida. E pronto. Ah, pastor, e se eu morrer solteira? Vai para o céu solteira. Lá no céu não vai ter casamento mesmo. Certo? O que define a sua vida não é o casamento, irmãos. Casamento é bênção, mas o que define a sua vida não é se você é solteira, casada, não é se você é divorciado, não é o seu trabalho. O que define a sua vida é a sua fé em Deus. Entende? Porque as pessoas nessa ânsia de querer fazer as coisas aqui do seu jeito, muitas vezes conseguem dores. E a Bíblia Sagrada nos diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, às vezes a pessoa, colocou esse estigma aqui, que a mulher, ela tem que casar. Aí a pessoa vai e embarca naquela música lá do Erasmo Carlos. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Ou seja, qualquer porcaria vale. Aí ela quer ter um homem. E está errado. Você precisa se satisfazer em Deus. Porque se você não se satisfizer em Deus, nada vai te satisfazer. Não é o dinheiro, não é a profissão, não é o carro, não é a roupa nova, não é a bolsa, não é a viagem, não é nada. É Deus quem é a suficiência para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então obedeça às autoridades, desde que elas não lhe peçam para fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. E por fim,
Mas é só por hoje. A fé, ela nos faz crer no milagre, mesmo quando as circunstâncias são totalmente adversas. O que diferencia uma pessoa de fé para uma pessoa que não tem fé é que a pessoa que não tem fé, ela crê nas coisas, mas ela crê dentro da lógica humana. Enquanto faz sentido, enquanto tem lógica, ela está crendo. Por exemplo, se ela está com um parente que foi diagnosticado com câncer, o que é que o natural, todo mundo, independente se é crente ou descrente, se crê em Deus ou não, vou buscar tratamento. Óbvio. A ciência está aí procura lá o Instituto do Câncer para começar o tratamento, e aí ela vai lutar para que o tratamento surta efeito e vai fazer tudo aquilo que estiver ao alcance dela para que seja bem sucedido. Mas se ela não é uma pessoa que crê em Deus, se ela não é uma pessoa de fé, ela só vai manter a esperança dela até quando a ciência, quando a medicina disser, olha, ainda existe essa alternativa, ainda existe esse tratamento. Não deu certo assim, mas existe essa outra possibilidade. Então vamos tentar essa outra possibilidade. E aí ela vai crendo. Agora, quando o médico diz assim, ó, já esgotamos todas as possibilidades, não tem mais jeito, a medicina foi até aqui dentro da nossa limitação. Aí para ela diz, então joga a toalha, entrega os pontos e diz, não tem mais o que se fazer. Agora, quando é uma pessoa de fé, ela diz, não, mas peraí, a medicina foi até aqui, mas ainda existe o extraordinário. Até aqui foi o ordinário, foi o comum, foi o corriqueiro, mas existe ainda o extraordinário, e é esse extraordinário que é o milagre. Eu creio que Deus ainda pode fazer um milagre, e eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando. Então a fé, ela nos faz crer no milagre, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, quando elas são adversas. Olhe no versículo 3 do texto, Êxodo 2:3. E como não pudesse mais ocultar a criança, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, e colocou dentro o seu filho, e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Ela disse, Senhor, eu guardei o menino até aqui. Eu fiz o que eu podia para ocultá-lo até aqui, mas agora não dá mais. Mas eu não vou entregar para os soldados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cesto, vou botar esse menino aqui dentro do cesto, vou jogar aqui dentro da correnteza do rio, e eu vou esperar o que é que o Senhor vai fazer, alguma coisa. Eu vou crer que um milagre vai acontecer. A lógica diz o quê? Que o menino vai morrer ali, ou de fome, ou começar a gritar e alguém vai escutar e aí vão chamar os soldados. A lógica é essa, naquela circunstância. Mas ela estava crendo no milagre, porque ela decidiu desobedecer a Faraó, ela decidiu que mesmo sendo uma pessoa comum e anônima, Deus poderia ter um propósito na vida daquela criança. E ela disse, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. E vou confiar que Deus vai realizar algo. E a Bíblia Sagrada, irmãos, não diz que ao colocar aquela criança no cesto e soltá-la no rio, a mãe de Moisés, ela estava crendo na intervenção divina, mesmo contrariando a lógica das circunstâncias. Quando você é uma pessoa de fé, você crê no impossível. Você crê por quê? Porque você é um alienado? Não. É porque você conhece o Deus em quem você tem crido. E diz como Jó, e sabe que Ele é poderoso para se levantar sobre a face da terra. Quando você crê em Deus, você considera as circunstâncias, mas você não se limita às circunstâncias.
Você não está preso às circunstâncias. Você não está preso àquilo que o natural diz para você. Porque você sabe que junto com o natural aqui, caminha também o sobrenatural de Deus aqui do lado. E Deus, Ele pode, no estalar de dedos, Ele pode, no piscar de olhos, Ele pode mudar a circunstância da tua vida. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos herdeiros da fé de quem? Quem é o pai da fé na Bíblia? Abraão. Abraão, irmãos, apesar da demora de Deus em cumprir a promessa de que Abraão teria um filho, mesmo Abraão estando velho, mesmo Sara sendo estéril, Abraão creu contra a própria esperança. Nós temos um ditado em português que diz assim: a esperança é a última que morre. Pois Abraão creu até contra a própria esperança. Irmão, Sara estava com 90 anos. Tudo em cima. Umas coisas por cima das outras. 90 anos. Passou a idade de ter filhos. Mas Abraão creu. Abraão creu. E eu acho lindo a forma como o apóstolo Paulo descreve a fé de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha o que é que Paulo diz. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos, convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Ora, se eu sou também descendente e filho da fé de Abraão, a mesma fé que Abraão teve de crer contra a esperança, contra todos os prognósticos desfavoráveis, eu também vou crer. Quando chegar nas minhas circunstâncias, eu vou crer, porque eu sou um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é uma pessoa de fé. E se nós cremos em Deus, e nós sabemos da Bíblia Sagrada, do que Deus já fez no passado, do que Ele realizou o impossível. O Paulo diz assim, irmãos, que Ele convoca, dá vida aos mortos e traz à existência elementos que não existem como se já existissem. Deus, Ele está no mundo das impossibilidades. Quando a gente olha, a gente é limitado. Eu não posso transformar essa água aqui em vinho. Eu não posso transformar esse copo de vidro num copo de plástico. Eu não posso chamar a existência coisa que não existe. Mas Deus, Ele tem esse poder e essa capacidade. E é nesse Deus que eu creio, que você crê. Então Deus nos chama a andarmos por fé, não por vista, a confiarmos nele independente do que dizem as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz que nós fixamos os nossos olhos no Senhor, nos elementos que não são vistos, porque aquilo que a gente vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Então eu vou crer contra toda circunstância desfavorável, eu vou crer mesmo quando o mundo estiver desmoronando. A minha vida, a minha confiança, a minha esperança está em Deus, não está em mim, não está na minha conta, não está no meu emprego, não está na minha capacidade. A minha esperança está em Deus. E eu vou começar 2025. Se vocês lerem aí o que dizem os economistas, eles dizem que 2025 vai ser um ano de recessão. O dólar está batendo recorde. O governo está gastando absurdamente, incontroladamente e irresponsavelmente. Se você olhar
as notícias do jornal, nós teremos um 2025 frustrante. Mas eu não estou olhando o que diz o jornal. Eu tenho 58 anos. Já passei por Plano Real, Plano Collor, Plano Bresser. Já passei por muitas coisas, já vi muitas coisas. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você foi chamado para ter a fé de Abraão. Você é descendente de Abraão pela fé. E se Abraão creu e desfrutou da promessa, eu também vou crer. Eu vou crer. A Bíblia Sagrada, o histórico de Deus é favorável. Amém? Olhe o histórico de Deus. Olhe o histórico da Bíblia. É um histórico favorável a nós sermos pessoas de fé. Satanás é o pai da mentira. Ele promete muito e não entrega nada. Mas Deus, ao longo da história bíblica, Ele tem se mantido fiel. E o mesmo Deus que fez ontem, é o mesmo Deus que está aqui comigo hoje. E é o mesmo Deus que estará comigo amanhã. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu e você estamos aqui limitados no tempo e no espaço. Há poucos dias era 2024. Já começamos 2025. Logo, logo vai chegar dezembro. Mas uma coisa eu sei. O meu Deus vai comigo. Dia após dia. Dia após dia. Eu vou crer. Eu vou confiar. Eu vou esperar. Eu vou depender. Eu vou esperar contra a própria esperança. E você nessa noite é confiado. A você é convocado para que você também se junte a esses. Nós vamos adorar a Deus aqui agora. E eu quero nesse instante saber quantas pessoas aqui nessa noite dirão: pastor, primeiro, ore por mim porque eu quero ser uma pessoa de fé. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero confessar e chamar a Jesus para estar comigo em 2025. Eu quero entregar a minha vida a Ele, depositar nele a minha fé e a minha confiança. Há alguém aqui nessa noite que diz: pastor, ore por mim. Eu quero chamar Jesus, amém, para estar comigo na minha vida. Eu quero chamar Jesus. Eu quero que você que é a igreja, que quer em Deus, que quer 2025 cheio de fé, a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, saia do seu lugar, venha colocar este ano aqui na presença de Deus, venha colocar aqui o seu destino, o seu futuro, a sua esperança, a sua circunstância, aquilo que hoje é para você limitador, aquilo que é para você hoje um grande desafio. Você vem entregar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou descansar no Senhor.